Comunitária. Hoje estamos abrindo uma série Mulheres em Debate, em 2012. Um programa de hoje, o primeiro da série, várias mulheres aqui presentes. O tema que nós vamos abordar será Mulheres no Poder, não do ponto de vista de partidos políticos, de governo, mas considerando hoje que nós temos uma presidenta no poder, né, pela primeira vez na história. As mulheres, eu acho que estão ocupando cada vez mais o mercado de trabalho, as esferas do poder, as cotas de partidos, e o poder do ponto de vista das donas de casa, de qualquer mulher que ocupe um espaço na sociedade que tem uma visão de poder. Esse programa foi estimulado por uma agenda, a Agenda das Mulheres Brasileiras, que foi produzido, coordenado pela Itamárcia Marçal, que está aqui no programa presente, e que vai apresentar as convidadas para os telespectadores e iniciar o nosso debate. Agradecemos aí a presença de vocês, então passo a palavra a Itamárcia, para que possa apresentar e iniciar o nosso debate de hoje. Obrigado. É um prazer enorme estarmos aqui na TV Comunitária, na oportunidade de mostrarmos esse trabalho, um trabalho que é feito com muito amor, com muito carinho e com muita concentração nessas mulheres que vêm desenvolvendo um trabalho rico, um trabalho que nos obriga e nos estimula a continuar com os nossos sonhos. Então são 365 mulheres, aliás 366, porque esse ano bissexto, é a quarta agenda das mulheres brasileiras que nós estamos conseguindo produzir a duras penas, mas principalmente porque nós temos um trabalho integrado, a participação dessas mulheres que continuam aí ativas, atuantes e lembrando a gente a importância da gente estar sempre buscando o nosso espaço com sabedoria, com humildade e com muito amor no coração pelos nossos filhos, pelos nossos netos e por esse país que a gente tanto ama. Afinal, ser brasileira é uma honra. Eu peço que apresente nossas convidadas para os telespectadores. Bom, nós temos aqui nesse trabalho Débora Prates, advogada, que estará fazendo parte desse bloco conosco, contando e passando a sua experiência. Norma Teles, nossa grande amiga, parceira, desportista, e Dalva Lazzaroni. Essas três mulheres guerreiras, batalhadoras, com certeza contarão sua história com muito brilhantismo. Então vamos passar para a nossa convidada, a advogada. Pois não, Débora, o microfone. Boa tarde, meus queridos ouvintes da nossa TV Comunitária. Como a Itamárcia falou, é uma honra estarmos aqui juntas, dividindo e multiplicando as nossas experiências, porque é só assim que nós vamos conseguir crescer, trocando essas figurinhas. Então eu quero dizer a vocês que eu sou cega faz menos de 6 anos, então hoje eu sou pessoa com deficiência, há 5 anos atrás eu era pessoa sem deficiência. Então, eu quero dividir com vocês o seguinte, que hoje, por incrível que possa parecer, eu vejo muito mais do que quando eu tinha o sentido da visão. Hoje eu tenho uma sensibilidade e eu digo até a vocês, foi assim uma surpresa muito grande, porque claro, quando a gente enxerga, diz, eu estou vendo tudo, mas não, a gente não está vendo nada. Tem muita coisa que passa no nosso nariz e que nós não nos apercebemos. Então, a primeira coisa, quando eu fiquei cega, que eu percebi, foi a discriminação. A discriminação, minha gente, é uma realidade, então nós temos que lutar contra isso. E aí vocês vão me perguntar assim, mas Débora, a que tipo de discriminação você se refere? Então eu vou dar um exemplo muito assim concreto, que vocês que estão nos vendo vão até assumir o meu papel, porque todas nós somos muitas Marias e todos nós vivemos o papel de todos, então é importante que as pessoas se coloquem no nosso lugar. Pois bem, eu moro num condomínio tem cerca de 9 anos, então há 5 anos e meio, mais ou menos, quando eu fiquei cega, eu ouvi: a doutora Débora é advogada competente, mas é cega, então tem que sair das ações do condomínio, bem como do conselho consultivo. Ora, minha gente, esses foram os meus vizinhos. Então, quando eu falo para vocês de discriminação, a coisa não é velada, não é assim, olha, não. A coisa é ao vivo e ela dói. Então, hoje,
Então, como advogada, eu tinha muitos clientes, eu tinha uma banca até bem legal, eu oferia uma renda que dava para eu viver confortavelmente, e com a perda da visão eu fiquei praticamente sem nada. Tá Esse certo? é o seu depoimento. Sim, acabou meu tempo? Não, você pode continuar. Ah, sim, não, porque é até muito legal da gente dizer, gente, porque o cego só não vê. Então nós fizemos aqui um combinado de que eu seria assim mais ou menos cutucada. Então de repente eu senti algo, eu falei, acabou meu tempo? Bom, então continuando, eu quero dizer a vocês, então, a minha clientela, está na hora ou não? Não, então sim ou não? Não, bom, então você me cutuca quando for. Então, aí eu perdi todos os meus clientes. Vocês vão dizer assim, puxa, mas que coisa cruel. Sim, é cruel, mas é comum. Porque é comum a sociedade, a coletividade entender que a supressão de um sentido, por exemplo, como é o meu caso, o sentido da visão, ela significaria a perda da minha capacidade intelectual. E hoje os meus neurônios, eles estão em plena ebulição. Aliás, eles estão até melhores do que antes. Então vocês vejam que a sociedade, ela pré-conceitua e em seguida vem a discriminação. Local esse que eu já frequentava há 2 anos, mas em 2 anos eu era invisível. Quando a televisão veio para fazer a matéria, então passaram a me enxergar. Então vocês vejam que a discriminação, ela é do vizinho, ela é do desembargador presidente, ela é uma realidade. Então nós precisamos nos unir, nós precisamos somar para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Então hoje, pós-cegueira, eu digo mesmo que os meus diplomas, pós-graduação, mestrado, não preciso nem falar. Porque hoje eu sou Débora Prats, eu sou advogada cega, mas o que me acontece? Hoje eu sou dona de casa, eu lavo, passo cozinha, sou faxineira e especializada em batatas fritas, que a minha filha ama de paixão. Então, às vezes eu digo, de que adianta tantos diplomas, tantas condecorações, se a sociedade não nos dá as mãos? Então, o que nós precisamos é de abrir os nossos olhos, é de enxergar. O pior cego é aquele que não quer ver. E acho que meu tempo está terminando. E eu gostaria então que você, telespectador, pusesse a cabeça assim para funcionar no sentido de relembrar. Vocês conhecem alguma parlamentar cega? Penso que não. Conhecemos até algumas divas cadeirantes, até pessoas tetraplégicas, mas cega não. Por quê? Porque a discriminação, ela é escancarada, porque o mundo, minha gente, ele é preponderantemente visual, isso não resta dúvida. Mas o pior cego é aquele que não quer ver, né? Então vamos abrir os nossos olhos. Eu divido com todos, para encerrar, um pensamento de um autor desconhecido, porque hoje, com meus ledores de tela, eu leio muito mais do que eu lia quando eu tinha o sentido da visão, que então ele diz assim: somos todos anjos de uma asa só. Precisamos nos abraçar para poder voar. Então temos que multiplicar, meus amigos. Vamos passar agora a Norma Teles, desportista, flamenguista e que também tem uma história muito de vitórias e de luta para nos contar. Norma. É um prazer muito grande. Estou até emocionada depois de ter ouvido esse depoimento da nossa amiga ali, porque eu praticando esporte eu tive uma lição de vida. E uma das coisas importantes que eu aprendi no esporte é não fazer a discriminação. Qualquer companheira que viesse, dependendo de classe social, ou de cor, ou de qualquer outra coisa, entendeu? Não seria discriminada desde o momento que ela entrasse em campo e se esforçasse para poder atingir o objetivo que nós queríamos, entendeu? Que era vencer ou enfrentar um time qualquer que nós tivéssemos que enfrentar. De maneira que isso é uma das coisas importantes. A discriminação realmente você descreveu de uma maneira muito sincera e muito real, né? Agora, o que eu posso dizer como esportista é que eu fui muito feliz porque eu trouxe comigo essa lição. É claro que da família é uma coisa importante, mas que eu trouxe essa lição de vida. Porque no esporte ele ensina a gente a não perder, a não se sentir uma pessoa derrotada. Ele ensina a que nós vamos enfrentar o perigo e vamos tentar vencer. E se por um acaso nós perdermos aquela partida, nós vamos nos preparar para enfrentar outra. Então isso é uma coisa importantíssima, que a gente não se sente nunca derrotada.
E quando a gente sente que um abalo da vida prepara para a gente tem força para poder enfrentar e passar adiante. Porque mais adiante nós vamos conseguir alguma coisa. E eu, depois da minha vida de esportista, me envolvi também um pouco na política, porque eu tive uma cunhada, Aldenora de Sá Porto, que começou, eu não posso deixar de citar, que começou a fazer um movimento de mulheres. Ela é escritora também, ela escreveu As Mulheres Esquecidas, o primeiro romance dela, falando sobre mulheres, isso já há longos e longos anos atrás. E depois ela, mais velha, já advogada, ela fez curso de advocacia, se formou advogada e fundou um partido que eu fiz parte, que fui também uma das fundadoras, o Partido Brasileiro de Mulheres, que infelizmente não foi por falta disso. Nós nos fizemos em todos os estados, quase todos os estados, nós conseguimos votar o partido. Mas na hora do julgamento nós fomos discriminados. Entendeu? O ministro da Pertença sugeriu que nós mudássemos o nome do Partido das Mulheres, de que pudéssemos fazer o Partido Brasileiro de Direitos, dos Direitos da Mulher. Entendeu? Então, tivemos que recomeçar tudo de novo. E isso, então, deu uma atrapalhada tremenda e nós não conseguimos nos reorganizar. Mas está lá, a hora que nós quisermos, nós podemos votar ao Partido Brasileiro de Direitos e Defesa da Mulher. Entendeu? Isso daí é uma coisa. E falar o seguinte, que eu acho que as mulheres estão numa fase muito importante. Nós temos uma presidente da República, não podemos deixar de citar a nossa presidente do Flamengo, entendeu? Que está se saindo muito bem, tá? Porque eu sou flamenguista doente, mas ela está se saindo muito bem, apesar de que ela não forma sozinha a opinião. Ela tem uma equipe, e essa equipe é formada por homens também. E, infelizmente, o que eu acho, que eu tenho medo, é que as mulheres que estão vencendo na vida, que estão conseguindo galgar um limite de superior que elas vinham tendo até agora, que elas comecem lá em cima a cometer os mesmos erros que os homens cometeram. Tá? Então, isso daí é a minha mensagem e é o que eu posso dizer. E também faço parte da Federação das Donas de Casa do Rio de Janeiro. Tá? Agradecemos. Bom dia, Márcia. Vamos passar para a nossa outra convidada. Eu acho que os depoimentos são... eu acho que o telespectador tem que realmente ver essa história dessas mulheres magníficas que estão aqui, que estão expressas também na sua agenda. Vamos então continuar com o nosso programa. Na nossa agenda, essa agenda pertence a todas nós mulheres. Uma pergunta específica para a Dalva. Nós ainda temos uma subrepresentação das mulheres na política brasileira, na política partidária. Como você acha que nós podemos estimular as mulheres a serem prefeitas, vereadoras, deputadas, estarem mais à frente da política e responsável por um país mais humanizado? Bem, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. Fiquei muito feliz em poder estar aqui debatendo um assunto que é nosso, né, sobre mulheres. E dizer a você, Débora, que o seu depoimento emociona. E eu acho que você tem uma caminhada muito grande, muito importante para falar do preconceito, porque o pior sentimento que o ser humano pode nutrir é o preconceito. Porque o preconceito, ele cria uma barreira tão grande que você acaba não vendo a importância e a beleza do outro. Então, o preconceito, e o ser humano, infelizmente, ele tem uma tendência a ser preconceituoso. Então, a gente tem que ficar alerta, atenta. E você, na sua caminhada, espero que você corra esse Brasil inteiro combatendo esse preconceito, inclusive a partir das crianças, que as crianças possam te ouvir, esse momento de superação da sua vida, né? Que isso é muito característico das mulheres. As mulheres são corajosas e as mulheres fazem de um limão uma limonada. Né? E dizer para você o seguinte, quando vocês tiverem a oportunidade de mudar o nome do Partido das Mulheres, como o ministro sugeriu, bota TPM.
Vai fazer muito bem. Vai, inclusive, justificar os socos nas mesas que nós temos que dar por aí para chamar a atenção. Sabe o que eu acho, Itamárcia? A sua pergunta, ela é profundamente importante para nós mulheres. Nós hoje no Brasil virou moda essa coisa das cotas. Mas eu acho que tem que ter, né? Por exemplo, eu sou do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos, inclusive, numa luta muito grande em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, lutando por candidatura própria dentro do PT e que essa candidata seja uma mulher. Isso é importante, porque faz parte de um processo de empoderamento. Hoje, você falando das cotas, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores tem 50% de cotas de mulheres. É um avanço. Os outros partidos têm 30%. Nós temos 50%. 20% é destinado à juventude. Se você não... Porque nós estamos falando de partido político. Então, você tem a obrigação de trazer a juventude. Como você vai trazer a juventude? Como você vai trazer as mulheres? E você tem uma cota de 30% de negros. Então, são as cotas. Nós temos que fazer esse trabalho porque é um trabalho de pioneiro. Infelizmente, tem que passar por isso. Vai chegar o dia, é igual o ser humano, né? Nós temos homens, temos mulheres, um dia nós temos negro, nós costumamos, isso já faz parte do preconceito humano, de separar as pessoas como separamos tomates. Esse serve, esse não serve, esse é bom, esse é... né? Mas não é assim. Então, você separa os negros, você separa as mulheres, você separa as crianças, ninguém sofre mais preconceito do que os idosos, infelizmente, né? Então, você tem uma gama de separação, você separa por nichos, né? Mas haverá um dia em que nós não vamos ter raça negra, nem raça amarela, nem raça vermelha, nem raça branca. Nós vamos ter a raça humana. Aí sim, nós assinamos o grande departamento de liberdade, que é a nossa condição de ser humano, né? Então, mas tem muita coisa para se discutir. Acho que nós temos que, as mulheres têm que tomar coragem, têm que vir para dentro dos partidos. Você falou da Patrícia, que eu admiro muito, ela está enfrentando milhões de problemas, até porque é mulher. Preconceito contra a mulher é muito grande. E ela está rodeada de homens. Mas ela está tentando superar isso. Mas eu só tenho, Itamárcia, para terminar, não é um conselho, mas uma advertência. As mulheres que assumirem o poder, assumam com um olhar feminino. Isso, muito bem. Não tem que ir para a luta, não tem que ir para o partido político, não tem que assumir cargos na economia, na administração, no magistério, com um olhar masculino. Nós temos que ir com o nosso olhar, sabe por quê? Porque nós fazemos tudo o que os homens fazem, só que de salto alto. É ao contrário. Ao contrário. Somos parceiros dos homens. O homem aqui, nesse programa, como mediador, você está em minoria. Pela primeira vez, o homem é minoria. Que bom, né? É ótimo, minoria. É bom dividir essa questão com as mulheres, porque os homens, bem, hoje as mulheres estão avançando, o depoimento das nossas convidadas aqui, magnífico. E vamos então passar para o intervalo para ter a oportunidade de conhecer as outras convidadas nesse programa. Obrigado. Vamos dizer, a natureza do depoimento das mulheres, das personalidades que estamos convidando. Então, não haverá muito comentário ou mediação para podermos dar a oportunidade das mulheres poderem falar das suas vidas no escasso tempo que temos no programa para poder contar com todas aqui da forma rica e diversa nesse programa. Passo a palavra a Carmen Ensa para que possa apresentar nossas convidadas. Muito obrigada, Milton. Muito obrigada à TV também comunitária. Obrigada a todas as mulheres presentes na agenda e presentes na nossa vida.
foi e será sempre um orgulho fazer parte da AMA no Brasil. Aqui temos à minha direita, nós temos a Sônia Mandarino. A Sônia Mandarino é empresária, a Sônia Mandarino tem uma ONG também, que é voltada para um trabalho social, e como ela bem vai explicar a todos os senhores, qual é a finalidade, o que ela almeja alcançar dentro desse trabalho que ela vem desenvolvendo. Com você, Sônia. Boa tarde, né? As pessoas aqui presentes, aos telespectadores. Também queria agradecer o convite, né? Para estar aqui. Vou ser bem rápida, porque o tempo é curto. Essa telegráfica, esteja à vontade. Há 14 anos atrás, eu fiquei viúva num casamento de 30 anos, bem sucedido. Eu era mãe, esposa, né? E vivia só em função da minha família, das minhas coisas, assim, bem egoístazinha, sabe? Para falar a verdade. Então, quando eu fiquei viúva, a minha vida teve, assim, uma mudança radical. Porque eu comecei a ter o meu olhar voltado para outras coisas. Primeiro foi pela curiosidade que eu comecei a fazer esse trabalho numa comunidade, no Catumbi, atendendo crianças e jovens, né, de 7 a 17 anos, com várias ações, né, a inclusão social, né, de um modo geral. A partir dali, eu comecei a gostar desse trabalho, porque eu comecei a conhecer histórias, eu comecei a conhecer crianças com talentos. Eu nunca podia imaginar que numa comunidade, pessoas carentes mesmo, miseráveis, pudessem ter tanta coisa boa. E eu comecei a conhecer a história de cada um, cada história assim incrível, sabe? Depoimentos de vida que você jamais poderia imaginar. E aquelas pessoas, quando elas veem assim, alguém do asfalto começar a fazer um trabalho lá dentro, nós somos uma referência para essas pessoas. Eu comecei a reparar que depois de um tempo, as meninas queriam falar igual a mim, sentar igual a mim, sabe? E elas vinham conversar comigo, contar situações assim absurdas, situações assim que eu me envolvia muito, eu absorvia muito, eu cheguei a ficar doente com aquela situação, porque muitas das vezes a gente não pode fazer nada. Nada pode fazer. O que a gente pode fazer é dar um colo, dar um abraço. Cheguei a levar crianças para minha casa, para dormir na minha casa, com o consentimento dos pais, porque às vezes o padrasto não deixava entrar, ou porque a mãe teve um problema, e porque a avó expulsou de casa. Uma ocasião, uma criança, nós fomos fazer um trabalho, um trabalho de final de semana, fazia muita sessão pipoca, e nós botamos também um louvor, né? Um louvor que na época estava muito em evidência, uma criança de 5 anos chorando muito, e eu ficava assim, por que a Vitória chora tanto, né? Então a irmã falou, não, ela está chorando, tia, porque ela viu o irmãozinho dela, ele caiu da escada que o padrasto jogou e morreu. Então, coisas assim horríveis. Então é o seguinte, o meu objetivo é ajudar o meu próximo. É muito difícil porque quando você quer fazer um trabalho social, existem N dificuldades. Ninguém quer ajudar. Então hoje, a nossa instituição, ela está interditada, porque as chuvas, a rua de cima caiu e ficou interditado para a Defesa Civil e não se faz nada. As autoridades é o maior descaso. Então nós estamos correndo atrás para continuar esse trabalho. Já estamos em alguns outros lugares fazendo um trabalho paralelo, entendeu? De cesta básica e doação de remédios. Nós estamos tentando, né, ser mais uma aí que quer fazer alguma coisa para a sociedade, entendeu? Eu torço muito aí, eu sei que aqui também tem pessoas que fazem trabalho social e eu desejo a essas pessoas sucesso também, boa sorte. Pois não. Não? As autoridades também estão nos ouvindo, a gente está vendo esse SOS. Por favor, prestem atenção no trabalho da Sônia Mandarino, que é mais um a somar pelo bem da sociedade, pelo bem comum. Agora eu vou passar para a minha outra grande colega, amiga, mulher, a Thaís Henrique também, que tem mais a acrescentar para todas nós.
Primeiramente, eu quero agradecer o convite, a Márcia, a Sônia, por ter essa oportunidade para que nós mulheres podemos colocar um pouco só, praticamente nada. Esse momento é praticamente nada do muito que ainda nós temos a fazer. Tá? E assim como a Soninha falou, dessa experiência que ela está tendo agora, eu tive isso que ela falou, é uma coisa muito séria, que ainda acontece no dia de hoje dentro das comunidades, né? Por quê? Porque falam o que fazem, mas fazem superficial. Mas lá dentro, daquele que está realmente precisando, entrar dentro da casa, daquele necessitado, daquela criança, muitas das vezes, que não tem um alimento durante o dia, ou daquele pai que está passando por tamanha dificuldade, é muito duro. Para que nós que já trabalhamos com isso, que eu trabalhei 6 anos lá no Morro da Formiga com relação a isso, entregando 500 cestas básicas na creche Chamaria. Então, nós convivemos com isso, é muito difícil, porque entregas, estava entregando, tá? Pela ética, né? Eu não vou colocar nomes, mas entregas estavam entregando, porém, ir dentro da casa e ver o que realmente estava acontecendo, não adiantava. Por quê? Porque a carência era de uma maneira abrangente. Não era só a falta da alimentação, não era só a falta do leite, não era só a falta do pão de cada dia na mesa, não. Aqueles pais precisavam ser restituídos a uma sociedade. Eles também precisavam, eles também eram carentes. E quando nós chegamos dentro daqueles lares e nós podemos recolocar, trazer de volta, abrir os olhos deles e mostrar que muitas das vezes eles pegavam aquele alimento e trocavam por drogas, trocavam por outras coisas que eram necessidade deles, e a criança continuava sem comer. Então, quando nós, mulheres, estamos aqui nos propondo a pegar, a nos dar as mãos para ir perante isso, é justamente isso. Ir de uma maneira, de uma totalidade, para trazer de volta não só a carência infantil, da adolescência, do jovem, mas também daquele adulto, que entramos nesses lares e transformamos, tiramos muitas vezes das drogas, restituímos aquela família, a sociedade. Tinha uma mãe, que eu não vou mencionar o nome, que ela não tinha noção de higiene. As crianças e ela se alimentavam junto com as fezes das crianças. Ela tinha 6 filhos. E nós entramos ali e trouxemos essa mãe a uma sociedade que, quando eu saí de lá, eu fiquei 6 anos lá, ela já estava com a casa dela reformada, saiu daquela casa de pau-a-pique, né? De barro, madeira, pau-a-pique, e já estava trabalhando em casa de família, seus filhos já estavam com registro, e isso tudo é muito gratificante, é uma alegria tão grande que não tem como expressar. E é isso, nós mulheres que estamos aqui, mas para isso nós precisamos de uma ajuda de vocês, nossos governantes, a nos ajudar, a não ter tanta burocracia. Vem, nos dê a mão, nos ajude, para que esse nosso projeto, vocês vão ver que vai crescer e vai ajudar muitas vidas também. E eu agradeço essa rica oportunidade. Muito obrigada e tenha uma boa tarde. Obrigada a você. Agora nós vamos para uma mulher que ela é manso, gente. Bem manso. A Ana Manso, uma guerreira nossa, uma mulher que batalha há muitos e muitos anos em comunidade. Eu costumo dizer que eu sou da comunidade do Rio de Janeiro, da qual eu tenho muito orgulho. Mas assim como foi lembrado, viu, que nichos, eu diria até que é pior, se separa em guetos mesmo. E que o sonho é esse, que a gente termine, que a gente derrube com esses muros da qual você é uma das precursoras, para que a gente possa viver essa sociedade ideal que nós esperamos construir. E aqui estamos nós mulheres prontas com aquela outra asa que também já falaram, não é, minha colega? Ana Manso, por favor. Eu resido no Complexo da Penha e eu comecei a ver algumas coisas e passou a me incomodar. E quando aquilo me incomodou, eu falei, eu preciso fazer algo em prol da minha comunidade, em prol dos meus amigos, dos meus vizinhos. E vi que
a melhor coisa que nós possamos fazer é empoderar eles dos seus direitos. É trabalhar com os direitos humanos, é falar daquilo que eles precisam saber da sua identidade, porque muitos não sabem de onde veio, não sabem para onde vai, estão ali vivendo nos becos, nas vielas, sem ter uma perspectiva de uma vida diferente, de oportunidades. E eu comecei a trabalhar com isso. E comecei aos 12 anos de idade como explicadora dos meus próprios amigos. Que meus pais tiveram a oportunidade de me colocar num colégio, na época bom, um colégio particular, e esse colégio tinha um ensino mais avançado. E eu passava para os meus amigos. E comecei ali e também alfabetizei minha avó. Minha avó foi alfabetizada por mim, né, porque ela veio do interior, não sabia ler. E eu comecei a minha caminhada, amigos. Comecei essa caminhada e gostei. Tive que parar, porque me casei. Posteriormente me divorciei, criei meus 2 filhos, né? Estou ajudando a criar os meus netos. Graças a Deus eles têm pai e mãe, mas sabe, vó é mãe 2 vezes. Não adianta nós fecharmos brincando. Então, o que acontece? Eu passei a trabalhar no social e virei de uma hora para outra ativista social. É o nome que é dado. Mas nada mais, nada menos de que aquela pessoa que se incomoda com o bem-estar do outro, que trabalha em prol do bem-estar comum, que quer ver o bem. Então, eu me vi assim, e criticada por muitos, pois muitos diziam, por que você está fazendo isso? Não tem retorno financeiro, mas é muito gratificante. É muito gratificante vocês que estão me vendo agora neste momento, você trabalhar em prol de alguém, saber que alguém ficou diferente, que alguém saiu do mundo das drogas, que alguém teve uma oportunidade. Eu, em 2007, tive uma gratificante oportunidade de participar das Olimpíadas, dos Jogos Pan-Americanos, bem melhor falo. E ali eu trabalhei com 150 jovens, guias cívicos. E esses jovens, hoje, muitos deles estão na universidade, muitos deles estão trabalhando em hotéis, na área do turismo. E eu fico muito satisfeita com isso. E, assim, eu pude fazer algo para a minha comunidade. E me sinto muito feliz. Eu sei que muitos dos meus familiares olham assim e veem por que você se dedicar. Mas isso quando você é picado pela mosquinha azul do social, você não pode sair. E eu vejo grandes guerreiras, né, que estão aqui. E aproveito o ensejo para agradecer a Itamárcia, a Lúcia Nazaré, uma grande guerreira de muitos anos que eu conheço do trabalho dela. Eu passei também por agente comunitário quando ela tinha esse trabalho. E são mulheres que vêm plantando, semeando. E quando você semeia, algo de bom acontece. E eu sei que Deus, né, porque eu sou evangélica, eu gosto muito de falar desse maravilhoso Deus. Esse grande arquiteto do universo, Jesus quando retornou, quando ele ressuscitou, ele apareceu para as mulheres. Para o quê? Valorizar as mulheres. Porque as mulheres são guerreiras. Elas são emoção, mas também são ação. Elas são donas de casa, elas são mães, elas são companheiras, são ajudadoras. E eu me sinto muito feliz por ser mulher. E me sinto muito feliz por estar aqui falando para vocês. Nós temos um trabalho social, sou presidente de uma ONG, a ICEP. Essa ação social comunitária educativa da Penha, ela surgiu da motivação de algumas pessoas. E nós começamos a trabalhar em prol. O que aconteceu? Algumas pessoas que vieram de fora começaram a investir na nossa ONG, mas com segundas e terceiras intenções partidárias. Mas se você está no social, você tem que trabalhar o social e não partido político, não a política partidária. Você tem que se doar, é doação. Então o que aconteceu? Elas começaram a pagar o nosso aluguel, depois foram se retirando aos poucos. Porque eu falei aqui é para trabalhar em prol do bem-estar comum e não partido político. Partido político, claro que eu gosto muito, sou muito assim, voltada para partido político, porém, lá fora. E o que aconteceu? Nós ficamos sem uma sede para trabalhar. Minha filha se casou, aí eu fiquei com 3 cômodos vazios. O que eu fiz? Separei e fiz uma ONG, nossa ONG participaria agora naquele espaço. E nesse espaço que eu atendo, que eu distribuo preservativos, 1000 por mês. É nesse espaço que eu atendo, que a gente faz um pouco do educador jurídico popular. É nesse espaço que nós trabalhamos a prevenção de DST, falamos
DSTAs, falamos de tuberculose e outras coisas mais. Eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui e por estar perante, junto com essas grandes mulheres. Obrigada. Esse segmento é interessante, Mulheres no Poder, porque estão vendo mulheres aqui que têm o poder de trabalhar na comunidade. E a nossa última convidada mencionou bem, mas quando o Cristo estava na cruz, os únicos que ficaram até o fim foram as mulheres. E nem eram os seus discípulos, né? Então, e a mãe dele que ficou lá até o último momento. Então, esse perfil, a presença da mulher, e teve um governador, depois da democratização, que ao dar terras para as comunidades, colocou na mão inicialmente dos homens, e depois passou para as mulheres, porque é a mulher que acaba consolidando o papel da família e tem um papel excepcional dentro da comunidade. Eu acho que o depoimento nesse segmento foi magnífico, como o anterior, e mostra para os telespectadores a atuação das mulheres nas nossas comunidades do Rio de Janeiro. As nossas 1000 facetas, né? As facetas enriquecedoras de todas essas mulheres. E, gente, vem mais. Itamárcia, Marçal e nossa amiga Lúcia Nazaré e tantas outras ainda vêm com mais surpresas. Aguardem. Tá bom. Vamos passar para o intervalo. Obrigado. Telespectadores, último bloco do programa de hoje, o primeiro da série Mulheres em Debate. Tiveram aqui a Itamárcia Marçal, que é uma das produtoras da Agenda das Mulheres, que está na mão dela, e que nos ajudou trazendo várias convidadas. O tema Mulher no Poder. Hoje temos uma presidenta, o poder, mulheres ocupando cada vez mais o espaço. E mais do que homens falando sobre mulheres, é importante que as mulheres falem sobre si e que possam se colocar na TV, na nossa mídia, com seus depoimentos, suas histórias de vida. Hoje tivemos também a Carmen Essa, atriz que esteve intermediando o programa no segundo segmento. Então vamos abrir a palavra à mulher. Vamos a Itamárcia apresentar nossas convidadas. Mais uma vez, obrigada por nós estarmos participando aqui deste programa. É uma oportunidade que nós temos de mostrar o nosso trabalho, mostrar a história de cada mulher, como é que ela vive, como é o seu legado, o que ela pode nos ensinar, trazendo sempre uma sinceridade, uma palavra amiga e uma vontade de ver e de ver a possibilidade de nós termos realmente momentos mais felizes. Eu gostaria de deixar claro também que esta agenda, a Agenda Brasileira das Mulheres, que existe há 4 anos, ela também tem a participação de vários homens. Nós sempre escolhemos homens que estão auxiliando, que estão acreditando e fazendo um trabalho interativo conosco. Só assim a gente vê um trabalho mais rico e lembrando que esta agenda, e já se falou sobre isso, é suprapartidária. É um projeto em que não tem nenhuma bandeira de nenhum partido político. Tem sim a bandeira da mulher. E é uma honra estarmos hoje recebendo aqui, mais uma vez, essa grande mulher, Terezinha Campos da Paz. Estamos aqui com a presença de Marisa, que também tem um trabalho, tem desenvolvido uma aproximação muito grande, até porque ela traz consigo aquele trabalho da dona de casa, que um dia resolve trazer à tona todos os seus conhecimentos, e ela vai nos explicar. E temos também a presidente da Federação das Donas de Casa do Estado do Rio de Janeiro, Liceia Matos, que ao longo desses anos vem apresentando também uma vontade enorme de ver o trabalho de Graciete Santana continuado, brilhando e nos ensinando. Vou passar então a palavra aqui à nossa parceira, que iniciou todo um trabalho diante da saúde com a sua mulher, com a sua irmã e com o Centro Campos da Paz de Proteção à Mulher. Boa tarde a todos. E estou imensamente feliz e emocionada de estar aqui neste programa com mulheres tão maravilhosas, que eu já conheço que as mulheres têm um brilho muito grande e que nós podemos fazer grandes coisas por nós, pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, pela saúde, por todas as partes e comunidades nossas. Mas eu queria contar aqui só um pedacinho
como você falou da saúde, por que existe dentro de cada mulher uma vontade muito grande de fazer alguma coisa em benefício do próximo? Nós temos dentro de nós, como mulheres, aquele amor maternal, aquela coisa dentro de nós que nós queremos ajudar, queremos crescer, estarmos juntos com todas as pessoas para que elas possam também receber benefícios. Bom, eu era jovem e casei cedo, tive filhos, criei meus filhos e fiz até o 2º grau. Quando fiz o 2º grau, que depois estava já querendo ser médica, que meu pai era médico, eu recebi a seguinte comunicação do meu pai: já que sua filha agora está com 12 anos, você vem trabalhar comigo nas pioneiras sociais, na prevenção do câncer, mas eu preciso mais alguma coisa de você. Eu gostaria que você me ajudasse a colocar a mamografia no Brasil. Ele já tinha colocado a prevenção do câncer ginecológico com a família, já começou esse trabalho. E eu realmente fiquei meia temerosa, porque foi uma coisa muito forte. Você está fazendo um trabalho que você queria ser médica para que você pudesse ajudar a um pai que era um professor, médico e trabalhava muito pela mulher brasileira, colocar uma mensagem no Brasil. Aquilo eu pisei nas barras, eu tremi nas barras. Falei, meu Deus do céu, eu acho que eu não vou conseguir deixar de... Eu quero tanto esse ideal, eu quero ser médica. Bom, minha filha, você vai fazer uma coisa, você vai ter uma semana para você pensar nisso, porque depois eu quero a sua resposta. Como é que nós vamos conseguir colocar a mensagem do diagnóstico precoce do câncer de mama no Brasil? Porque naquela época o câncer de mama era terrível, não havia nenhuma mensagem que se pudesse dar para a mulher, porque não havia radiografia, os médicos faziam o exame nas mulheres e enviavam essas mulheres para fazer a cirurgia. Então, muitas mulheres neste país tiraram suas mamas por causa disso, porque não havia mamografia, não havia o diagnóstico precoce e não havia essa oportunidade de trazer aparelhos de mamografia lá da França, como foi trazido, para que essas mulheres pudessem ser diagnosticadas e orientadas. Então, nós começamos esse trabalho em 1976, depois em 72, depois em 76 saiu do trabalho. Em 78, também publicamos outro trabalho, e assim foi, e assim foi. A família Campos da Paz, como a minha irmã, Maria Helena Campos da Paz, que não está aqui neste momento, mas eu acredito que ela vai virar uma dessas reuniões, ela também colaborou muito com o trabalho da mulher brasileira, da saúde, porque ela ajudou na citotecnologia. Ela colocou a imagem do microscópio das células para que todos os exames pudessem ser feitos aqui no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Então vocês vejam a profundidade que tem o trabalho da saúde. A saúde é uma coisa importantíssima. Nós sem saúde não somos ninguém. Nós não somos ninguém sem saúde. Não estaríamos aqui não estaríamos nem aqui. Precisamos de saúde, de assistência. A mulher precisa de orientação, de equilíbrio emocional, de tudo que ela precisa para ela ser uma grande mulher também. Porque isso é que nós precisamos em relação ao trabalho que nós desenvolvemos em várias situações, em várias, vamos dizer, como mulheres de todas as classes sociais, médicas, doutoras, esportistas, responsáveis por uma federação da Associação das Donas de Casa. E eu também sou vice-presidente da Federação da Associação das Donas de Casa. Por isso que eu estou querendo colocar a mamografia, a prevenção do câncer, outra vez em alta, porque não existe isso para a mulher mais pobre. Só quem faz mamografia é a mulher que tem convênio. E nem todas as mulheres podem pagar um convênio. Então nós precisamos levantar essa bandeira outra vez, fazer com que as mulheres possam se diagnosticar e também não morram com câncer de mama ou de outras partes do nosso organismo. Ok, Terezinha, muito obrigada. Inclusive, na agenda das mulheres, nós colocamos a prevenção do câncer de mama com uma cadeirante e uma fotógrafa chamada Kika de Castro, que é a única agência no Brasil que promove
pessoas com deficiência e trazendo sempre essa lembrança da importância da saúde. Agora nós vamos passar a palavra para Marisa, que como administradora do lar e uma pessoa também inquieta nas propostas, naquilo que ela entende que a mulher deve participar, a sua posição, o seu posicionamento enquanto mulher, como mãe, que luta e que acredita ainda na política brasileira. Primeiramente, gostaria de agradecer por estar participando aqui desse encontro, agradecer a Itamárcia, a qual eu conheci na Agência das Mulheres do Brasil, e queria trazer um relato que realmente começou a me preocupar bastante, o que comecei a testemunhar, tá, o que estava acontecendo. Hoje eu sou administradora do lar depois de 28 anos de trabalho, como secretária, como assessora parlamentar, em empresas públicas, em empresas privadas. E só que eu tenho hoje uma filha de 20 anos, né, hoje com 27, né, na época com 20 anos, quando de repente eu fui surpreendida com uma gravidez, onde eu já estava com 4 meses, onde hoje eu tenho a minha doce Beatriz. Acontece que foi uma gravidez de risco, foi difícil, venci vários obstáculos, né, para Beatriz vir ao mundo, e tive que me ausentar do meu trabalho para cuidar de Beatriz. E o que acontece? Depois de tudo passar, toda a tempestade passou, foi lindo, maravilhoso, Beatriz é alegre, saudável, eu resolvi retornar ao mercado de trabalho. E aí foi que eu deparei com esse grande problema nas agências de vagas, tanto pela internet, que mulher acima de 40 anos sofre um grande preconceito para retornar ao mercado de trabalho. Não adianta, a experiência adquirida em todos aqueles anos, entendeu? A vivência, até a malícia, não adianta. Porque hoje, tá, nos sites de emprego, como nas agências, não existe mais uma entrevista presencial. Hoje você envia o seu currículo pela internet. A primeira coisa a ser vista é a idade. Se a sua idade for superior a 40 anos, nem te convidar e desconvido. Digo isso porque tive experiência de mandar o mesmo currículo com uma idade de 25 anos e choveram telefonemas na minha casa. Quando na realidade eu nem pude comparecer. Nem pude comparecer porque eu estava até mentindo. Eu não tinha 25 anos, nem 27, eu tinha 50. Então eu não podia. Então eu achei isso um absurdo. Resolvi entrar nessa luta, porque comecei a ver que não era só eu que estava passando esse problema. Então a partir do momento que você, tá? Eu não parei de amar, eu não parei de ousar, eu não parei de correr atrás, sabe? Então eu acho por que as portas do mercado de trabalho se fecharam para mim. Então, hoje iniciei essa luta com um blog na internet, tá? Vocês até me desculpem, o blog no site de procura vocês podem colocar lá, blog da Marisa Leon. Faça seu comentário, dê o seu testemunho, isso é muito importante. E isso é a minha luta, entendeu? E vou com ela até o final, porque a mentalidade dos empresários e dos profissionais de recursos humanos tem que mudar. Tá? Agradeço a atenção de todos, muito obrigada. E não esqueça, blog da Marisa Leon. Verdade. Muito obrigada, Marisa. Com certeza nós iremos fazer todos esses comentários. Agora, Liceia Matos, avante mulher brasileira. Em primeiro lugar, parabenizar a Itamárcia pelo trabalho. Essa mulher que é uma, eu não tenho palavra nem para qualificar. E a casa que está patrocinando, nos dando essa oportunidade de ampliar um trabalho. Fui empresária há muito tempo, agora estou mais aposentada, mãe de 5 filhos, 2 filhos, 4 netos, 5 netos agora, e já um bisneto vindo a caminho. Fiz 55 anos de casada ontem, e a vida me mostrou muita coisa. Não precisava ouvir isso aí. Eu tenho um trabalho social, comunitário, isso tudo, que à noite eu não dormi ouvindo essas coisas. E eu tive a oportunidade de conhecer Graciete Santana.
Gracete Santana foi que fundou a Federação das Associações das Donas de Casa no estado do Rio de Janeiro. Mulher dinâmica, ela se doou totalmente. Ela só vivia para isso. E quando eu fui apresentada, eu senti que tinha que seguir aquele caminho, aquele exemplo. Eu já sentia dentro de mim aquilo, mas a gente sempre fica, como é que eu vou começar, como é que eu vou fazer? E ali foi o início de uma caminhada, muito bem. Daí eu não parei mais, Fiquei na federação e as companheiras acharam por bem me colocar como presidente já no segundo mandato. Olha, eu sou filha mais velha de uma prole de 10 filhos. Eu convivi muito com esta miséria. Não da minha mãe, que meu pai sempre tive uma indústria, nós fornecíamos bandeiras para o Brasil e para o mundo, e nós vivíamos muito do patriotismo, porque meus irmãos foram criados, mamãe costurando, dormindo em cima do verde e amarelo. Então criava na gente um amor à bandeira nacional, o hino nacional. A gente lembrava da bandeira do Brasil, bandeira do Rio de Janeiro, na fusão Rio de Janeiro com Guanabara, enfim, nós ficamos muito patriotas. E eu fui crescendo, estudei, terminei, fui fazer faculdade de medicina, que meu sonho era fazer faculdade, e daí vai que se tornou um ideal, se tornou uma perseguição. E o meu marido, tudo contra, né? Não pode, deixando de estar em casa. Eu ligava e toquei a minha missão. E hoje, pertencendo à Federação Associação das Donas de Casa, querendo fazer um trabalho e ouvindo todos esses depoimentos, a gente não pode parar. Pelo amor de Cristo. Temos que dar as mãos, com sinceridade, deixar muitas coisas, bobagens do lado, que a mulher se preocupa muito com bobagem, e colocar, eu estou vendo que não tem nenhuma jovenzinha aqui. Todas somos mulheres vividas. Eu lido com a miséria humana. E vi gente comendo coisa de rua também, como foi relatado, coisas horríveis, sexo, tudo isso, vício, tudo isso. E eu criei um grupo, Estrela Azul. E hoje eu tenho repórter na TV Globo, tenho médicos formados por esse grupo. Vale a pena investir nisso. Vale a pena. E sendo assim, eu só peço a vocês, não nos separemos. Não. Cada uma tem uma trajetória, mas a filosofia é a mesma. Cada uma trabalha a seu jeito, mas o trabalho é o mesmo. O sentimento é grande, é sentimento de todo mundo. Porque outras vivem na sociedade. Festa, recepções. Quantos poderíamos estar nessas coisas? E, no entretanto, nós nos doamos. Nós nos doamos. E esta doação, vamos nos juntar. A nossa baluarte que trouxe para o mundo de fora isso que nós estamos vendo. Eu admiro, não uso chapéu, mas eu tiraria o meu chapéu. Então, vou pedir permissão, que eu falaria muito, que eu falo que não tem jeito, sabe? Mas, para encerrar a minha parte, com o hino que eu compus, o hino à mulher brasileira. Se me permitem, pode eu termino. Pode fechar a sua parte. Desculpe que eu não sou cantora, mas como eu sei o hino, algumas já sabem. Algumas já sabem. Sou cantora não, gente, perdoa. Avante, mulher brasileira, pela glória do povo, a pátria nos chama, chegou a hora de servir. Deus abençoou nossas entranhas para o mundo povoar. Vamos todos unidos pelo Brasil trabalhar. Vem meu amigo, vem meu irmão, vamos todos juntos pela glória da nação. Vem meu amigo, vem meu irmão, vamos todos juntos pela glória da nação. E aí é o hino que eu senti e escrevi
já há muitos anos. E eu coloco isso em homenagem à mãe, à mulher, esta batalha. As heroínas que estavam incógnitas, mas que daqui em diante o cenário do Brasil vai explodir. Que Deus abençoe a todos e vamos pedir a Deus que nos dê força na nossa caminhada para melhorar o Brasil. Ok, muito obrigada pela sua participação, minha amiga, minha irmã. Todos esses depoimentos emocionantes, né? Todos querem falar muito, não é possível, infelizmente. Temos que encerrar esse primeiro programa, mas haverão outras oportunidades. Hoje é o primeiro programa Mulheres em Debate pela TV Comunitária. Esses depoimentos maravilhosos, magníficos, né? E vamos continuar na luta, trazendo outras mulheres. Eu acho que é isso que os telespectadores devem estar se identificando com a fala das nossas convidadas. Eu queria também lembrar, a convidada, como falou, do câncer de mama. A minha mãe morreu dessa doença, né? E eu acho que é importante isso estar sendo colocado aqui. Obrigado, telespectadores. Avante, mulher brasileira, pela glória do povo, a pátria nos chama, chegou a hora de servir. Deus abençoou nossas entranhas para o mundo povoar. Vamos todos unidos pelo Brasil trabalhar. Vem, meu amigo, vem, meu irmão, vamos todos juntos pela glória da nação. Vem, meu amigo, vem, meu irmão, vamos todos juntos